Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José, nesse dia de debates importantes que estão mexendo com muitas mentes e muitos corações aqui no Brasil e fora do nosso país. E também trazendo algumas situações e alguns fatos reveladores. Para você que nunca acreditou na existência do demônio, certamente é porque você nunca prestou muito atenção em alguns personagens da vida política aqui no Brasil. Gente, eu tive que respirar profundamente muitas vezes antes de vir falar aqui com vocês, porque o que eu vi nessa tarde aqui no Brasil, partindo de uma figura demoníaca, que é o principal mentor, né, da figura do inelegível, realmente me causou uma indignação muito grande. Eu até gostaria que ele pudesse assistir aqui o nosso programa de hoje, para ele refletir, né, sobre o papel que ele está desempenhando aqui no nosso país, na nossa vida, na nossa sanidade mental, né, e para algumas pessoas a sanidade espiritual. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e também ressaltar mais um ato de covardia do inelegível que está às vésperas, né, esperamos que muito em breve, da sua prisão, para que ele vá para Papuda, vá para Bangu 8 e certamente arraste algumas figuras, sobretudo aquela que está manipulando uma série de situações aqui no Brasil, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, que fato é esse tão importante, né? Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a vir fazer parte aqui das nossas discussões, dos nossos debates, se inscrevendo aqui conosco. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende para a gente chegar a mais pessoas como você e, se puder também, se inscreva aqui no nosso clube de membros. Não esqueça de dar o seu joinha e o seu comentário, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Bom, notícia aqui de hoje, né, à tarde, Bolsonaro é intimado pela Polícia Federal para falar sobre golpe, mas defesa quer adiar. Então, o Bolsonaro está sendo convocado para agora, dia 22. E aí, certamente, eu não tenho a menor dúvida que o Bolsonaro vai usar a estratégia de algumas outras audiências que ele teve que depor, né? Fará uso do direito de ficar calado. Os advogados estão tentando jogar isso mais para frente, porque quanto mais eles jogarem uma série de procedimentos para frente, mais eles vão tentando retardar o dia da decretação da prisão da figura do inelegível. E nesse período especificamente, né, a ida dele à Polícia Federal poderia causar ali mais uma desestabilização nessa figura já tão desestabilizada, né? Isso, no fundo, é um ato de covardia. Ele está se tremendo todo e essa situação do próximo dia 25 não vai dar boa coisa também, né? Então fica registrada essa situação aí. E aí a gente entra no fato que está todo mundo discutindo hoje, em todos os cantos. Matéria aqui do G1 do Globo, né? Com distorção sobre o Holocausto, Lula perde legitimidade internacional. O presidente brasileiro enterra o lugar do Brasil como possível mediador do conflito no Oriente Médio. Vamos falar a verdade? O Brasil e nenhum país do mundo tem condição de mediar absolutamente nada. A realidade é o seguinte, que o governo assassino de Netanyahu vai fazer o que quiser com o povo da Palestina. A nós só resta mesmo testemunhar e denunciar. E aí eu tenho visto muitos comentários aqui no nosso portal, o Lula não tinha que se importar com isso, está traindo problema, devia ser mais hábil. Gente, olha só, as críticas que os progressistas, a esquerda, as pessoas que votarem Lula têm em relação ao Lula são todas legítimas, são todas dentro do campo civilizatório. Mas nesse campo aí, não dá para a gente fazer reparo à fala de Lula, não. Não dá para nós que somos humanistas ignorarmos o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, como ignorar qualquer tipo de violência em qualquer parte do mundo. Não significa que agora o Lula, por estar enfatizando essa situação, que ele não seja também, que nós todos não sejamos solidários a todo tipo de insanidade que acontece, que acomete contra algum cidadão, algum ser humano, alguma criança, algum indefeso em qualquer lugar do mundo, ou qualquer bicho, ou qualquer agressão à natureza. Isso faz parte das pessoas que efetivamente têm coisas boas dentro de si, dentro do seu coração. Não dá, isso é Martin Luther King, né? Falava isso, uma violência, uma agressão a qualquer pessoa, uma injustiça a qualquer pessoa em algum lugar do mundo é uma agressão, uma injustiça a todo mundo. Então,
o presidente brasileiro, ele está representando o melhor que temos nos corações dos brasileiros aqui no nosso país e fora do nosso país, e também quem não é brasileiro também, que está se identificando com isso. Então, esse papel aí do Lula ser articulador ou não ser articulador, isso é coisa irrisória, porque ele já tentou, o governo brasileiro está tentando, o governo brasileiro tentou fazer resoluções, o governo brasileiro está tentando o tempo todo fazer com que haja paralisação do massacre que está acontecendo lá na faixa de Gaza. Já conversei com vocês mais cedo, no nosso encontro anterior, essa situação é uma situação irracional, não tem como você encontrar argumentos para justificar massacre de pessoas. É uma ação que vem como retaliação, como vingança ou como ação preventiva, ou seja, mata todo mundo porque aí eu estou livre. Isso não pode ser aceitável e aceitado e naturalizado, né? A extrema-direita aqui no nosso país, os assassinos que fizeram que muitas pessoas morressem no período da pandemia, eles estão tentando posar aí de mocinhos, né? Preocupados com Israel. Todos eles viraram agora apoiadores de Israel, viraram judeus, né, por osmose. Todos eles agora estão se colocando nessa condição, mas não é por nenhum tipo de aproximação humana, não. É por vigarice, é por banditismo, oportunismo, gente criminosa que está fazendo dessa situação um trampolim para conseguir mais espaço na mídia, né? Como esse Nicolas Ferreira que está dizendo que vai pedir o impeachment do Lula por crime de responsabilidade, né? É a vigarice elevada à enésima potência. O Estadão. Opinião. Ao atacar Israel, Lula abre guerra com o eleitor evangélico. Vem cá, gente. Tinha um pensador chamado Michel Foucault que escreveu um livro chamado Parrésia. A parrésia era um comportamento que se tinha lá em priscas eras, né, em Roma, na Grécia, em que todo governante tinha alguém ali que ficava escutando o que se falava nas ruas para dizer a verdade para o governante se pautar. Muitas vezes a pessoa era obrigada a dizer uma verdade, mesmo que ela soubesse ali que o governante ia ficar chateado com ele, né? Muitas vezes era até morto, né? E isso serviu como exemplo para que os governantes sempre dissessem as verdades, por mais que isso criasse algum tipo de problema. Uma liderança política, ela muitas vezes ela se coloca inclusive contra a maioria da opinião pública, mas ela tem o dever de dizer a verdade, né? Aquilo que a gente chama de parrésia. Então, quando nós temos um presidente no nosso país que tem as características humanas que nós temos, os sentimentos humanos que nós temos, que coloca uma repulsa a uma agressão a um povo inteiro, que é o que está acontecendo, como é que a gente vai achar que isso é uma coisa ruim? Ele está, de fato, se contrapondo contra a opinião pública manipulada, né, pelos grandes veículos de comunicação, que tem um lado, e o lado é a favor do Estado de direita, de ultradireita de Israel. Então, quando se coloca contrariamente a isso, obviamente ele está se contrapondo, né, contra muitos interesses também e muitas formas de enxergar o mundo. Então, agora, o incrível foi essa associação que o neopentecostalismo aqui no Brasil fez ao lado de Israel, como se todos fossem, de uma hora para outra, convertidos em judeus. Agora, o governo Lula, ele pode trazer isso ao debate, né? Antes tarde do que nunca. Vamos enfrentar essa situação, já que o presidente está tendo essa coragem de colocar esse tema de uma forma mais frontal, é necessário que a gente discuta essa mistura de política com religião aqui no Brasil também. Por que os evangélicos estão chateados com o presidente da República em função de uma posição política? Essa posição política está sendo adotada em razão do quê? Bom, e aí, gente, eu chego aqui até a encarnação do demo, né? Gente, essa figura precisa ser enfrentada. Essa figura já não pode ser ignorada, né? Ele está sendo ignorado durante muito tempo, mas já passou da hora dele ser questionado por algumas situações, né? E uma delas que aí ultrapassa qualquer questão política e tal, é a questão demoníaca mesmo, né? Porque ele disse o seguinte, e fez um vídeo aqui com legenda em inglês, obviamente para agradar algum setor fora do nosso país, né? É uma situação que mereceria também uma investigação. Mas vamos ver. Para neutralizar, é o que Israel fez. Mas eu quero fazer um desafio ao grupo Hamas e a Lula Pinóquio. Eu não tenho outro nome para ele.
Vocês andam dizendo que Israel cometeu genocídio nos seus ataques, porque Israel matou mais de 5.000 crianças e mais de 20.000 pessoas. Então vai aqui o meu desafio. Por que o Hamas não mostrou ao mundo essas mais de 5.000 crianças e mais de 20.000 pessoas mortas? Sabe por quê? Porque é mentira, é falácia, é propaganda para manipular a opinião pública mundial contra Israel. Mentira! Essa que é a verdade. Agora, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É necessário. A pessoa, isso aí já não está no campo da psicologia, né? Isso aí está num campo metafísico, né, gente? De fato, a gente é obrigado a acreditar no demônio. É obrigado a acreditar, porque ele não... Se ele não tem acesso às imagens, é justamente porque a grande mídia no planeta inteiro tem essa predileção em esconder determinadas situações, né? Mas elas vão vazando, eu já mostrei para vocês algumas cenas aqui mais cedo. E aí é o seguinte, né? Crianças que foram mortas, né? Ele não consegue ver essa imagem. Essas imagens não dizem nada para essas pessoas. Até para algumas que chegam aqui no nosso portal e falam: o Lula não tem que se mexer com isso, não tem que se envolver, nós temos muito problema. Vem cá, isso aqui é indiferente. Como foram indiferentes as mortes durante a pandemia, você não se comoveu, não? Você não ficou tocado pelo que estava acontecendo aqui? Isso para você foram números? Essas cenas aqui não existiram, isso tudo aqui não existem, são farsas dessa criatura demoníaca. Isso aí não mexe com essa figura, não. Como é que uma figura dessa ainda se apresenta como um líder religioso, né? Gente, eu vou falar para vocês, eu fiquei especialmente revoltado, porque quando você olha em detalhes algumas cenas, quando você amplia, você toma contato com uma situação que a gente, quando se coloca no lugar dessas pessoas, a gente fica destruído, a gente fica detonado, né? Então, quer dizer, o que é que não está encontrando imagem? Está encontrando imagem porque não quer ver, porque não busca imagem do que está acontecendo. Gente, é um negócio revoltante. Eu fiquei, de fato, muito chateado com essa história aí. Mas essa chateação e essa revolta, ela tem que nos motivar a provocar o enfrentamento dessas questões. E o enfrentamento dessas questões passa também por uma liderança política como a liderança do presidente da República. Vamos colocar essas coisas todas em debate. Por que está se envenenando a sociedade com esse tipo de mentira? Por que está se fazendo? Por que um líder religioso ele converte uma parcela gigantesca do eleitorado em verdadeiros imbecis alienados que acreditam nesse tipo de patifaria que ele acabou de mostrar aqui, né? Então a gente tem que enfrentar isso. Temos que ir para o debate de peito aberto. Vamos falar a verdade, vamos ver o que está acontecendo lá. Esse mundo evangélico que está sendo apresentado aqui, nesses assuntos todos aqui, é indiferente esse genocídio que está acontecendo lá contra pessoas, contra crianças lá na faixa de Gaza. Não dá para ficar calado. E aí, gente, a questão transcende, né? É uma questão política mesmo, uma questão para ser enfrentada por esse governo, pela liderança de esquerda aqui no nosso país, a liderança do presidente da República, os deputados, senadores, formadores de opinião. E sim, vamos desmascarar essas situações todas, vamos rasgar esse véu, vamos enfrentar essa mistura de igreja com religião e uso político, o uso calhorda que se faz desse tipo de ambiente, né? Gente, eu fico por aqui, me desculpe a veemência, mas não dá, né? É um demônio mesmo, né? Tomara que ele assista aqui o nosso papo de hoje. Um grande abraço, tchau!